Então já pegue, por favor, a palavra de Deus e abra no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dá uma olhada aí na sua direita, sua esquerda. Veja se tem alguém próximo a você que esteja sem a palavra de Deus. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, chegue perto dessa pessoa e mostre. Diga aí, olha, é aqui que o pastor vai ler. Aí você divide a leitura da palavra com essa pessoa. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vou ler de novo. Isso é o que Deus faz na minha vida e na tua. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora eu leio e você vai repetir em seguida, bem alto e bem forte. Dá vigor. Eu acho que pode melhorar, vamos tentar? Todo mundo junto? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esta promessa de Deus para a nossa vida está muito clara e fácil de entender. Você pode até ter chegado aqui sem nenhum vigor, sem nenhuma força. Você pode ter chegado aqui se arrastando, mas você vai sair daqui completamente renovado, revigorado e fortalecido através do poder de Deus. Você crê assim? Então desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Aplauda mais, aplauda. E enquanto você está aplaudindo, vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplauda mais e glorifique também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra será pregada. Abre os céus agora, Senhor, recebe os louvores, recebe os gritos de glória, recebe o aplauso, recebe a adoração da tua igreja. Pai querido, o homem não tem nada para falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça agora diante de mim. Envia a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu vou pedir agora a gentileza de que todos que aqui estão coloquem o celular no modo silencioso. Evite agora conversar, circular pela igreja. Toda atenção agora é pouca para que Deus fale conosco através desta palavra. Nós estamos vendo aqui Deus prometendo que vai dar vigor ao que está cansado. Mas de que cansaço que Deus está falando? Bem, todo mundo aqui se cansa depois de um dia de trabalho. Tem alguém aqui que trabalhou e nem foi em casa, veio direto para a igreja? Levanta a mão. Tudo isso é? Nem foram em casa, trabalharam, veio direto. Parabéns para vocês, viu? Ou talvez você até teve tempo de ir em casa, comeu alguma coisa rapidinho e veio para a igreja. Quem trabalhou hoje? Todo mundo está com a mão levantada, trabalhou hoje. Depois de um dia de trabalho a gente fica como? Cansado. Dependendo do trabalho que a gente fizer, uns dias a gente fica mais cansado do que outros. Dependendo do dia da semana, também tem um acúmulo de
de cansaço, de estresse semanal, e aí você fica mais cansado. Mas esse cansaço se resolve com um bom banho, uma boa refeição e uma boa noite de sono. No dia seguinte a gente está pronto para outra, é ou não é? Tem gente que trabalha no pesado todos os dias, então todo dia tem aquela carga de cansaço, mas nada que uma boa noite de sono não resolva. Às vezes uma boa noite de sono não resolve, mas aí vem aquele feriado prolongado, né? Aí a pessoa emenda, descansa um pouco mais, dorme até um pouco mais tarde. E quando um feriado prolongado não resolve, aí chega a época das férias. E que venha logo, né? Que férias venham logo. Aí chega o final do ano, ou o mês de janeiro, aí você dá aquela desestressada e fica novo em folha. Mas não é desse cansaço que a Bíblia está falando. A palavra está dizendo que Deus dá vigor àquele que está cansado espiritualmente. O cansaço espiritual é pior do que o cansaço físico, porque você pode tirar férias, você pode dormir bem, você pode ter uma semana inteira de descanso. Mesmo assim vai ficar aquele peso sobre os seus ombros. Mesmo assim, quem olhar para você parece que vai te ver com um semblante caído, porque a alma cansada é pior do que o corpo cansado. Um espírito desfalecido é pior do que um corpo desfalecido. E esse cansaço existe, tanto é que existe, que Jesus fez um apelo convidando todos que estão assim. Abra comigo aqui, por favor, deixe marcado, eu já volto em Isaías, mas vem comigo em Mateus 11. E olha só o convite que o Senhor Jesus fez. Jesus sabia muito bem que não existe só o cansaço físico, mas também o espiritual. Por isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós lemos aqui um convite feito pelo próprio Senhor Jesus, onde ele diz: vinde a mim todos os que estáis, como igreja? Cansados. Cansados e o quê? Algumas pessoas têm uma tradução igual à minha, que diz cansados e oprimidos. Outros têm uma tradução que diz cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não está falando do corpo, igreja, está falando de descanso para a alma. Descanso para o corpo qualquer colchão te dá. Descanso para o corpo qualquer rede na varanda te dá. Mas descanso para a alma é só Jesus quem pode te dar. Quando a pessoa chega diante de Deus, ela pode estar com a alma cansada. Se ela se derrama na presença do Senhor, Ele faz aquele processo de recarregar as energias. Eu quero que você abra teu coração, porque você não veio nessa igreja só para assistir um culto. Você veio aqui hoje para ser totalmente revigorado. Você vai sair desta reunião com as suas energias recarregadas, com forças para seguir adiante. Voltando para Isaías, Deus usou a boca daquele profeta para dizer que o Senhor Deus dá vigor para quem está cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E sabe que por mais homem de Deus que a gente seja, por mais mulher de Deus que você, minha irmã, seja, isso não quer dizer que você não vá se sentir assim alguma vez, ou algumas vezes. Porque a vida cristã não é estável. A vida cristã não é aquela coisa assim, sempre igualzinha, não. A vida cristã é assim, ó.
altos e baixos, montes e vales. Haverão momentos na sua caminhada com Deus que você vai estar com tanta fé, mas tanta fé que você vai expulsar demônios sem pensar duas vezes, vai saltar muralhas em nome do Senhor, vai enfrentar desafios extraordinários, mas haverão momentos que você vai estar tão abatido que qualquer palavrinha que alguém disser para você já vai tirar lágrimas dos teus olhos, já vai te deixar de cama. Qualquer situação que vier parece que é o fim do mundo, e Deus permite que isso aconteça com a gente. É curioso que Deus permita isso, e eu já vou logo te revelar por quê. Por que que Deus, sendo grande, por que que Deus, sendo tão poderoso e grandioso, Ele permite que a gente tenha momentos de fraqueza? Por quê? Existem muitas razões para isso, mas eu vou logo lhe contar três. Uma é para você se lembrar de quem você é. Não esqueça isso. Por que que Deus permite que o servo dele passe por momentos de fraqueza? Para você se lembrar de quem você é. Sabe quem você é? Antes que você diga seu nome, sobrenome, RG e CPF, você é pó. Você não é nada mais do que pó. Quando o ser humano acha que é alguma coisa, aí vem Deus e fala: deixa eu te lembrar quem você é. Aí Ele permite que você tenha aqueles momentos de fraqueza, de forma que você não tem ânimo para nada, e até da caminhada com Deus você pensa em desistir. Deus permite que a gente passe por isso para que nós tenhamos consciência de quem somos. Porque pensa bem, imagina se eu fosse 365 dias do ano cheio de fé. Se eu fosse os 365 dias do ano cheio de coragem, de garra, de energia, haveriam dias que eu iria olhar para mim mesmo e dizer: para que eu preciso de Deus? Eu estou tão bem, eu estou tão firme, eu estou tão forte, eu estou com coragem de enfrentar qualquer desafio, eu estou disposto a enfrentar qualquer barreira. Então, se Deus não colocar em mim algum momento de fraqueza, eu vou me iludir comigo mesmo. As minhas fraquezas me lembram quem eu sou. Mas sabe para que Deus também permite que eu passe por momentos de fraqueza, e você também? Para te mostrar quem Ele é. Quem você é pó. Mas quem é Deus na tua vida? Ele é tudo. Ele é tudo na minha vida, Ele é tudo na sua vida. Então, para que eu me lembre de quem Ele é, Ele permite que eu passe por momentos de fraqueza, porque é no momento da fraqueza que eu conheço o poder de Deus. É no momento que eu não sei mais o que fazer, que eu clamo por Ele, eu digo: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Aí Ele vem e se revela a mim. Quantos de vocês aqui já tiveram grandes experiências com Deus em momentos de crise, de dificuldade, que Deus veio e mostrou para você quem Ele é? Quem já passou por momentos assim? Então, se não tiver esses momentos, como que a gente vai conhecer o nosso Deus? Mas há um terceiro motivo, e esse aí eu quero te mostrar na palavra. Vá comigo na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Por que que Deus permite os momentos de fraqueza na vida do seu povo? O terceiro motivo é para que a ação do Espírito Santo na sua vida seja mais abundante. João Batista escreveu, ele disse, os apóstolos escreveram, que uma vez ele disse assim: convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Então, quanto mais baixo eu estiver, mais alto Deus vai me levantar. Quanto mais fraco eu estiver, maior vai ser o poder de Deus liberado para mim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo
orava muito, pedindo a Deus que lhe tirasse aquele espinho na carne. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Há muitas especulações acerca disso. Alguns teólogos são convictos de que esse espinho na carne foi uma doença que Paulo contraiu durante uma de suas viagens missionárias. Essa é uma das teses mais prováveis. Paulo viajava muito, naquela época não tinha vacina, então é muito provável que ele tenha pego alguma doença. Mas a Bíblia não diz qual, e não disse se de fato era esta a sua tribulação. O fato é que ele tinha um espinho na carne, que ele pedia e pedia e pedia para Deus tirar, e Deus não quis tirar. E o versículo 9 diz assim, que Deus respondeu a Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Passa um traço aí. Eu sei que isso é muito estranho de ouvir, mas é uma verdade espiritual poderosa. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer que eu estou fraco, e na hora que eu estou fraco, o poder de Deus vem na minha vida e se aperfeiçoa em mim. Versículo 9, parte B. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É na hora da minha fraqueza que eu experimento uma ação maior do poder de Deus para a minha vida. Eu vou te mostrar aqui na palavra do Senhor exemplos de pessoas de Deus, referências de servos de Deus, que também passaram por momentos de fraqueza, exatamente para que você não se sinta mal quando você estiver passando por um momento assim. E há pessoas que estão nesta reunião hoje, que estão hoje, nesse momento, nessa fase da vida, nessa semana, nesse mês, passando por momentos de tanta fraqueza, que você está pensando assim, eu não sei nem como é que eu consegui vir nesse culto hoje, porque eu não estava com força nem para vir para a igreja, mas hoje eu consegui vir. Você não é o único que já passou por momentos de fraqueza. Olha só o exemplo de Elias, o segundo livro de Reis, aliás, primeiro livro de Reis, capítulo 19, me mostra Elias após uma grande vitória. Só que aquela grande vitória que Elias teve, não lhe proporcionou o resultado esperado. E existe um problema na nossa vida, que é quando a gente cria expectativas exacerbadas sobre algo. Então você fica imaginando que tal coisa vai gerar outra coisa, e por causa disso vai acontecer aquilo. Só que quando aquilo que a gente espera não acontece da forma como a gente espera, aí surge um sentimento chamado frustração. Você espera um resultado e aquele resultado não vem, ou não vem na proporção que você esperava. Eu não vou te contar a história de Elias, porque isso vai levar muito tempo. O fato aqui é simples. Elias era o único profeta de Deus com coragem para enfrentar o rei Acabe, a rainha Jezabel e a idolatria que tomava conta de Israel. Ele fez um desafio, chamou os 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, e propôs o seguinte: vocês fazem um altar para Baal, e eu faço um altar para Yahvé. Vocês oram para Baal, e eu oro para Yahvé. O Deus verdadeiro vai fazer fogo descer do céu, e vai consumir o holocausto. Por mais absurda que fosse a proposta, os profetas de Baal não podiam passar essa vergonha de recusar. Então eles disseram, tudo bem. No dia marcado, na hora marcada, todo mundo subiu o Monte Carmelo, o povo foi lá para ver aquele show, para assistir aquele espetáculo,
Fogo descer do céu? Ah, essa aí eu não perco. Foi todo mundo para ver. A palavra diz que os profetas de Baal ficaram a manhã inteira gritando, orando, dançando, se cortando, fazendo todo tipo de ritual que você imaginar, para ver se Baal atendia. Mas eu não sei se você conhece o Salmo 115. Alguém conhece o Salmo 115 aí? Sabe o que diz no Salmo 115? Lá no verso 4 em diante, diz que os ídolos deles são obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheira. Som algum sai da sua garganta. Então, por mais que Baal estivesse sendo invocado por 450 profetas, e mais 400 de Azerá, uma multidão clamando, não houve som, não houve voz, não houve fogo, não houve nem faísca, porque Baal não é Deus. E me desculpe a sinceridade, pode ter uma multidão de brasileiros e brasileiras invocando uma imagem e dando a essa imagem status de padroeira do Brasil, ou pode ter uma multidão de nordestinos em determinada cidade dando honra para uma pessoa que viveu. Pode ter uma multidão de pessoas em qualquer lugar do mundo reverenciando qualquer ídolo que seja. Essa religião que invoca ídolos é uma pura perda de tempo. Porque todo e qualquer ídolo, não interessa o tamanho, o tipo, a espécie, é como diz o Salmo 115, tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não cheira. Nariz tem, mas não serve para nada. Então, aqueles profetas de Baal perderam o tempo. Não houve som nem resposta alguma. Mas aí foi Elias, o profeta do Senhor, e fez uma oração, gente, que não levou 2 minutos. Se você abrir o texto e ler a oração de Elias bem devagarzinho, para dar tempo ao tempo, não dá 2 minutos de oração. E assim que ele termina aquela oração, diz a palavra que desce fogo do céu e consome aquele holocausto, e todos que estavam lá, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e toda a multidão viu a resposta de Deus chegando diante dos seus olhos. Pode aplaudir o Senhor, porque esse Deus responde. O nosso Deus é um Deus vivo. Elias ficou muito animado. Elias sabia que Deus ia responder. E ele ficou super animado de ver o fogo descendo. E o povo começou a fazer um coro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos fazer também? Vamos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é... Imagina uma multidão gritando isso. E o Elias ficou feliz demais. O Elias ouvindo aquele povo gritando. Como é que eles gritavam mesmo? Elias falou: amanhã não tem mais ninguém na idolatria. Amanhã não tem mais ninguém adorando Baal. Amanhã Israel é uma nova nação. O que aconteceu no dia seguinte? Nada. Todo mundo continuou vivendo do mesmo jeito, no mesmo pecado, na mesma idolatria. E para piorar, a rainha Jezabel mandou um recado para Elias dizendo assim: o que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Aí o Elias falou: como assim? Eu orei, eu desafiei os profetas, Deus respondeu, e o povo não se converteu? Não é possível. Como assim? Alguma coisa de errado. Não era para ter acontecido isso. Era para todo mundo ter se convertido. Era para ter acabado a idolatria a Baal. Meu Deus, o que houve? Às vezes na vida da gente acontece mais ou menos assim, sabe? Você tem um parente que não aceita Jesus de jeito nenhum, aí ele fica doente.
Aí quando ele fica doente, você pensa assim, agora Jesus pegou ele. Ah, deixa ele comigo, a hora que ele me pedir oração, eu vou orar, e Jesus vai curar, e ele vai conhecer o meu Deus. Aí não dá outra. Para quem que o teu parente corre? Para você. Ô fulano, faz uma oração aqui, que eu sei que você ora, eu sei que você vai muito na igreja, você é de muita fé, ora aqui por mim. Aí você ora, Deus cura o teu parente, e o que ele diz? Obrigado, viu? A tua oração me ajudou muito. E você fica na expectativa de que ele agora vá dizer, só o Senhor é Deus. E vá abandonar os ídolos. Só que no próximo domingo, ele vai de novo se dobrar diante do ídolo e dar honra para aquela imagem de escultura. Foi você que orou. Foi o poder de Deus que se manifestou, mas aquela pessoa da sua família não se converteu, mesmo diante de um milagre tão claro. Como é que você fica? Você fica igual Elias. Você fica frustrado, você fala, não é possível, como é que ela não pode enxergar isso? Você ora para Deus abrir uma porta para o teu parente e Deus abre a porta. E o que a pessoa faz? Nada. Continua vivendo do jeito que sempre vivia. Então foi isso que desencadeou em Elias um processo de frustração, de depressão muito grande. Não sei se você já teve vontade de sumir. Já teve? Elias também teve. E ele não ficou na vontade não, ele sumiu mesmo. Olha aqui o capítulo 19, verso 4. Depois de tudo isso aí que eu te contei, olha o que fez Elias. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Isso é que é vontade de sumir. O camarada andou um dia inteiro no meio do deserto. Só de chegar no deserto já era suficiente para se esconder. Mas ele andou um dia inteiro no meio do deserto. É como se ele quisesse ir o mais longe que pudesse. E se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está acabado por dentro, ele não quer mais continuar. Ele quer parar a jornada ali. Então ele ora. Elias é um homem que está acostumado a orar e Deus responder. Então ele fala, eu vou orar e Deus vai responder agora. Deus, tira a minha vida. Não quero mais. Eu não quero mais viver, não quero mais fazer tua obra, não quero mais pregar a palavra, porque eu estou pregando para esse povo, eu estou orando, o fogo do céu está descendo e eles não se convertem, eu estou perdendo meu tempo, eu não quero mais. Ele decide que não quer mais e ele empaca ali naquele deserto e diz, daqui eu não saio, eu vou ficar aqui e ó, eu vou dormir, hein? E eu quero acordar no céu, não quero acordar na terra mais. Ele dorme, está escrito aqui, que ele deita debaixo daquele zimbro e dorme. Antes de dormir ele pede a morte e ele dorme, na esperança de que não vá acordar mais. Às vezes a gente passa por cada uma na vida, que a vontade que dá é mais ou menos essa mesmo, de dormir e não acordar mais. Às vezes a gente está passando uma crise tão grande na vida, que você pensa assim, se eu acordar amanhã de manhã, eu tenho um gigante, um leão e um urso para matar, é melhor eu nem acordar. Ah, quem me dera se Deus me levasse para a glória hoje mesmo. Eu não sei se você está nesse nível de dificuldades na vida, mas o grande homem de Deus, Elias, atravessou esse momento. Ele foi o único? Não. Olha o exemplo de Davi. Olha Davi aqui no Salmo 55. Se você acha que Davi ele compunha salmos só quando ele estava feliz, está enganado. Davi, ele tinha inspiração dada pelo Espírito Santo para compor nos melhores e nos piores momentos da sua vida. O Salmo 55 retrata um dos piores momentos da vida de Davi. Ele está passando algo que ele nunca imaginou. O seu próprio filho, Absalão, lhe traiu,
está tentando lhe tomar o poder. Imagina o que é um pai sendo traído pelo próprio filho. O filho querendo tirar o pai do trono e se assentar no lugar dele. E Absalão está fazendo isso com Davi. E o pior é que se fosse qualquer outra pessoa, Davi reuniria o exército e eliminaria aquele usurpador. Mas como que ele vai reunir o exército e mandar matar o próprio filho? Então Davi fica numa situação muito complicada. Ele não pode fazer justiça, porque se ele estalar o dedo, os seus soldados irão atrás de Absalão e vão matá-lo, e ele não quer isso. Mas ele também não quer que a sua situação continue da forma como está. Enfim, Davi está tão angustiado que ele compõe esse salmo. Eu quero que você leia comigo desde o verso 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Verso 4. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ele está angustiado ou não está? A alma angustiada, cansada, abatida, e o que ele quer? Asas para voar para bem longe. Alguém aqui está querendo uma passagem só de ida lá para o Tibete, para ficar escondido lá onde nem o Google te acha, para fugir dos problemas, para fugir das crises, para fugir das adversidades? Talvez você esteja assim hoje. É normal, gente. Você viu Elias, caminho de um dia no meio do deserto. Olha Davi, quem me dera asas para voar para bem longe. Esses homens não foram os únicos, não. Você vai para o Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo, e quando a gente pensa em Paulo, a gente já pensa logo num homem que ganhou o mundo todo para Jesus, um homem que foi um revolucionário no Evangelho, que pregou, que ganhou muitas almas, que fez muito. Só que a vida de Paulo não foi só de glórias, de ganhar cidades inteiras para o Evangelho. Paulo passou por cada uma. Olha o que ele escreve aqui. Ele escreve para a igreja de Coríntios, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, ele abre o coração. É como aquele pastor que não fala nada com ninguém sobre o que está passando, mas um dia ele resolve falar, e a igreja fica assim chocada. A igreja de Corinto ficou chocada com o que leu, porque Paulo mandou essa carta e contou um pouquinho do que estava passando. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Você está entendendo o que ele está falando aqui? A coisa estava feia de um jeito que ele chegou a pensar: eu morro nessa, essa agora vai me levar para a cova, essa prova vai acabar comigo. Tem gente aqui que está passando por uma prova tão violenta que você está pensando: essa prova vai acabar comigo, é nesse deserto que eu vou morrer. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que esse deserto não é a tua sepultura. Deus te trouxe aqui para te dizer que essa prova não é o teu fim. Você vai atravessar esse deserto e vai chegar do outro lado.
você vai vencer essa prova e vai ter mais um testemunho para contar, porque o Deus que te escolheu não te abandonou no meio do caminho, Ele continua com você, e Ele te trouxe aqui para te renovar. Oh glória! Aleluia! Capítulo 7, Paulo continua abrindo o coração, versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Ele é um servo de Deus, ele está andando com Deus, ele está fazendo a obra, ele está servindo ao Senhor, mas ele está dizendo, quando eu cheguei na Macedônia, eu não tive um dia de sossego, eu não tive um dia de paz, era guerra em cima de guerra, batalha em cima de batalha, provação em cima de provação, por dentro e por fora. Sabe o que é luta por dentro e por fora? É você do lado de fora ter que enfrentar situações, e dentro de você ter que lidar com a angústia, com a tristeza, com a depressão, com o choro. É isso aí, Paulo passou por isso também. E eu poderia continuar aqui falando de outros e outros e outros que também sofreram. Mas eu quero te mostrar como é que Deus trata com a gente nesses momentos. Porque Deus trata com a gente nesses momentos. Deus não nos deixa na mão. Nenhum momento da sua vida Deus vai te largar sozinho. Quando Elias caminhou no meio daquele deserto, volta comigo lá. Ele orou dizendo que queria morrer, né? Ele orou dizendo que queria morrer. Só que a palavra de Deus diz que quando a gente ora, existe um que fica diante do Pai, orando também. E ele ora com gemidos inexprimíveis. É assim uma intercessão tão poderosa, que não dá para expressar. Eu não teria capacidade de te explicar como é que o Espírito Santo intercede por você diante do Pai. O que eu posso é simplesmente repetir o que está escrito. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Quando Elias estava lá dizendo, eu quero morrer, me tira a vida, para mim chega, o Espírito Santo estava diante do Pai dizendo, ele não quer morrer coisa nenhuma não. O que ele está querendo mesmo é que o Senhor dê para ele uma grande vitória. O que ele está querendo mesmo é que o Senhor faça um milagre sobrenatural para ele. O que ele está precisando é de forças. Aí Deus atendeu, não a oração de Elias, mas a oração do Espírito Santo de Deus a favor de Elias. Quando você orar falando bobagem, Deus não vai atender não. Deus não vai atender as suas orações pedindo o que não deve, falando para mim, chega, tira minha vida, não quero mais. Ele vai ouvir, mas não confunda ouvir com atender. Deus pode escutar qualquer bobagem que você está falando, porque na hora da angústia, do aperto, do desespero, a gente fala coisas que não deve. Mas Deus só vai atender aquilo que está de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Diga glória a Deus por isso. E ainda bem que é assim, né? A oração que Deus vai responder é a oração do Espírito Santo, que intercedeu para que Elias fosse renovado. Aí você volta comigo no capítulo 19, e você verá agora no versículo 5, o seguinte: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão, circule pão, e eis que à sua cabeceira estava um pão, cozido sobre as brasas, e uma botija de água, circule também água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse,
levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O que Elias recebeu de Deus naquele dia que ele estava cansado, esgotado, querendo parar? Ele recebeu uma ceia especial que desceu do céu para a vida dele. O que é que tinha naquela ceia? Pão. Diga pão. Essa conexão é muito fácil de fazer. Elias chegou no deserto, naquele lugar que ele escolheu. Ele escolheu aquela árvore para ficar debaixo, que ele não viu nada lá. Ele falou: vou ficar aqui, é um ótimo lugar para morrer. Vou ficar aqui e pedir para Deus tirar minha vida aqui. Não tinha pão nenhum quando ele chegou lá. Não tinha brasa, não tinha água, não tinha nada. Então de onde que veio esse pão? Me diga. A palavra diz que quando ele acordou, tinha um anjo lá. Elias era profeta, ele estava acostumado a ter visão de anjo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele entendeu direitinho de onde veio aquele pão que deram para Elias. Aquele pão veio do céu. E só existe um pão vivo que desceu do céu. Quem é aquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Quem é? Jesus. Aí o anjo que disse para Elias: come desse pão, também disse para ele: bebe dessa água. Quem está no deserto precisa beber muita água. Mas aquela água que Elias vai beber agora não é H2O, não é água comum, porque não tinha água naquele lugar. De onde veio essa água? Me diga. Essa água que está sendo servida para Elias é a água que jorra do trono de Deus. Esse pão é um símbolo do próprio Senhor Jesus, e essa água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Do que é que o ser humano cansado, desanimado, esmorecido precisa? Precisa de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Quando você tem Jesus e tem o Espírito Santo, você tem força para caminhar. O anjo disse 3 coisas para Elias. Primeiro, levanta-te. O livro do Apocalipse diz que o pastor é o anjo de Deus para a igreja. Para Elias, Deus mandou um anjo. Para você, Deus está enviando a mim. Eu estou aqui na condição de anjo da igreja para dizer para você: levanta-te. Você sabe qual é a maior resposta que você dá para o diabo? É continuar de pé, apesar de tudo que está acontecendo na tua vida. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as decepções, apesar de todas as crises, você continuar de pé. Essa é a maior resposta que você dá para Satanás, porque o diabo vem tentando te derrubar, não é de hoje. Quem reconhece isso? Pastor, o diabo já vem tentando me derrubar, eu sinto que já tem um tempo. Quando o diabo olha para você de pé, ele fala: mas não morre esse miserável, não acaba, não derruba, o que acontece? O diabo não entende como é que você ainda está de pé. E olha que vontade de cair, de ficar prostrado não te falta. Mas por que você está de pé? Porque quando você pensa em cair, o Senhor segura na tua mão e diz: não, você não vai dar esse gostinho para Satanás não. Pode continuar de pé. Levanta-te. A segunda coisa que o anjo disse para ele: come. Come. Comer o quê? Come dessa ceia. A ceia que foi servida era um alimento espiritual capaz de dar força para aquele que está cansado. Por que nós estamos hoje aqui para participar da Santa Ceia? Porque esta Santa Ceia tem os nutrientes que a tua alma precisa, que o teu espírito precisa, para você continuar na caminhada. E qual foi a terceira coisa que o anjo disse? Porque muito comprido te será o caminho. E eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você que quem decide a hora de parar não é você, é Deus.
Quem decide quando a tua jornada acaba não é você, é Deus. Quem coloca a linha de chegada não é você, é Deus. Então entenda uma coisa: se Deus ainda não disse que acabou, então não acabou. Se Deus ainda não disse que chegou, então ainda não chegou. E enquanto Deus não disser que chegou, continue caminhando. Enquanto Deus não disser parabéns, você chegou no final da jornada, continue na caminhada. Continue. Vai ter dias que você vai estar super animado, que você vai fazer a caminhada correndo e saltando. Vai ter dias que você vai estar desanimado, arrastando a chinela, mas mesmo assim continue na caminhada. Elias, que pensou que iria parar ali, ainda vai ungir o rei de Israel, ainda vai ungir o rei da Síria, ainda vai levantar mais um profeta, ainda tinha muita coisa que ele tinha que viver na presença de Deus. E eu quero profetizar isso para você que pensa que está acabado, para você que pensa que já era, que a tua vida não tem mais sentido. Deus ainda vai te usar para fazer muita coisa. Deus ainda vai operar grandes maravilhas através da sua vida. Receba essa palavra. Fica de pé toda a igreja, por favor. Feche os seus olhos um instante. Você que está aqui pela primeira vez ou há mais vezes, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Se ainda não fez isso, faça agora. Entrega a tua vida para Jesus hoje, aqui, agora. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele tem uma obra linda e extraordinária para fazer em sua vida. Mas Ele não vai invadir a sua vida. Ele vai esperar que você diga: entra, Senhor. Faça morada aqui no meu interior. O Espírito Santo de Deus é tão educado, o Senhor Jesus é tão educado, que Ele fica batendo a porta, esperando que você abra e diga: entra, Senhor, Tu és bem-vindo. Hoje, assim como outras vezes, o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração e dizendo para você: deixa eu entrar, deixa eu fazer parte da sua vida. Que resposta você vai dar para o Senhor hoje? Tem alguém aqui nesta reunião que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar? Levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Levante a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade para você ser salvo. A oportunidade da sua vida está sendo dada agora. Tem alguém? Levante a sua mão bem alto. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu quero voltar. Eu sinto tanta falta de estar na presença de Deus. Ao mesmo tempo que eu não tenho força para voltar, eu sinto que eu preciso voltar. O que eu faço, pastor? Metade do que você tinha que fazer você já fez, foi vir nesse culto hoje. A outra metade é só levantar a mão e sair do teu lugar, vir até aqui na frente, e o Pai está de braços abertos para te receber. Tem alguém aqui que é como um filho pródigo e que quer voltar para a casa do Pai? Levante a sua mão bem alto. Se tem alguém aqui que está afastado ou afastada da casa do Pai, da presença do Pai, levante a mão se tem alguém assim. Não tem? Está todo mundo aqui com a vida no altar, com o nome no livro da vida? É isso mesmo? Que bom, que bom. Deixa eu falar com você que está me assistindo. Eu posso até não te conhecer, mas o Pai te conhece muito bem e sabe tudo sobre você. Você pode agora estar como Elias, fugindo de tudo e de todos. Você pode estar como Davi: quem me dera se eu tivesse asas para voar para bem longe. Você pode estar como Paulo, temores por fora, temores por dentro, mas o Pai está aqui usando a minha boca para te dizer que Ele quer renovar as suas forças, que Ele quer te ajudar na caminhada. Você não precisa caminhar sozinho, você pode receber o auxílio do Deus Todo-Poderoso agora. Aí onde você está, entrega a tua vida para Jesus.
Aí onde você está, volte para Jesus, filho pródigo, filha pródiga, porque o Pai tem uma obra linda e maravilhosa para fazer na sua vida. Coloque a mão sobre o teu coração, você que está me assistindo, vocês que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, orem também com a mão sobre o coração. E toda a igreja e quem está em casa, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e compreendo que eu não posso viver longe da tua presença. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida e me dá forças para caminhar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi pregada. Agora eu quero que o teu Espírito Santo faça aquilo que o pregador não é capaz de fazer. O pregador pode pregar, mas só quem pode convencer é o teu Espírito Santo. Então convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que através desta palavra, esse que estava caído possa se levantar, esse que estava fraco possa se renovar, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.